Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tenha uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro, que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro você, eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreve no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Sabe uma coisa curiosa? Existe um padrão, quase um tique no discurso de várias figuras cristãs muito famosas. Sei. Depois que a gente nota, começa a ver em todo lugar. É a afirmação de serem ateus. Ah, sim. Não agnósticos, não céticos, não. Qualquer outra coisa, o rótulo é sempre esse e dito com orgulho, sabe? Ex-ateu. É uma jogada de mestre em termos de narrativa, né? Porque o ateu, no imaginário religioso de hoje, não é só alguém que não acredita. Não mesmo. Ele foi construído como o outro intelectual, o representante da razão fria sem alma. Então a conversão de um ateu não é só mais uma, é um troféu. E é exatamente esse troféu que a gente vai analisar hoje. Estamos com um artigo muito denso e bem provocador do Jorge Guerra Pires, lá do blog Mente Ateísta. Ele investiga justamente esse fenômeno. Certo. Nossa missão aqui é entender pelos argumentos dele por que essa narrativa é tão comum e o que ela pode revelar sobre psicologia, sobre retórica e, olha, é bom deixar claro. Sim. A análise do artigo não é sobre a sinceridade da fé de ninguém, mas sobre a construção de uma história, um padrão que se repete. Exato. O artigo coloca o ateu como o antagonista perfeito. Vencer esse cara, simbolicamente, é validar a própria fé contra o adversário mais formidável. Uhum. Por isso que a frase "eu era ateu" tem um peso que, sei lá, "eu era budista" simplesmente não teria nesse contexto. É uma declaração de vitória sobre o ceticismo. Perfeito. E para deixar essa análise mais concreta, o artigo escolhe um estudo de caso muito conhecido aqui no Brasil. O escritor Augusto Cury. Sim, autor de best-sellers que se identifica publicamente como um ex-ateu. E o autor do artigo lembra de uma coisa que desde a adolescência deixava ele com uma pulga atrás da orelha nos livros do Cury. O que era? Essa mania de colocar Jesus Cristo e Albert Einstein, na mesma prateleira, como se fossem figuras comparáveis. O que, se vamos combinar, já é uma mistura bem ousada. Totalmente. O artigo argumenta que o Cury faz o que a gente chama de cherry picking, né? Uma seleção bem seletiva de informações. Como assim? Ele pinça elementos da biografia de Jesus que se encaixam numa visão moderna, de autoajuda, resiliência, gestão da emoção. Ah, entendi. E ignora todo o contexto teológico, apocalíptico, histórico. Jesus vira uma espécie de coach de alta performance do século I. Exatamente. Um vendedor de sonhos, como o artigo coloca. Uma figura adaptada para o mercado, mas que, segundo a análise do texto, tem pouco a ver com a figura histórica. E é aí que entra a identidade de ex-ateu. É a ferramenta narrativa perfeita. A mensagem que fica no ar é: olha, eu que venho do campo da ciência, da razão pura, analisei a mente de Cristo e descobri a verdade.
Logo, essa minha fusão de ciência e religião é legítima. Entendi. A identidade de ex-ateu funciona como um selo de credibilidade. Mas o ponto central do artigo, pelo que eu entendi, é que essa identidade não parece ter lastro. Onde estão as provas desse passado ateu? E essa grande pergunta que o texto levanta. Se alguém teve um período de ateísmo filosófico, articulado, o que a gente esperaria encontrar? Textos antigos, talvez. Debates. Exato. Artigos publicados, cartas, testemunhos de colegas da época. Algum rastro documental de que essa pessoa defendia ativamente a inexistência de deuses. E no caso do Cury e de muitos outros. O artigo afirma que esses rastros, simplesmente não existem. Então, o que existe é uma história que é contada depois, uma reinterpretação do passado. Parece ser isso que o artigo sugere. Não um registro histórico, mas uma narrativa retrospectiva que se encaixa, assim, perfeitamente no arco clássico da conversão. Que seria? Eu estava perdido na escuridão da razão, aí eu estudei profundamente a mente de Cristo e encontrei a luz. O artigo não nega que Curry possa ter tido um período de dúvida, de afastamento da religião, o que é super comum. A questão é elevar essa fase ao status de ateísmo, um termo com implicações filosóficas muito mais fortes. E para não parecer que o artigo está só, sei lá, pegando no pé de um caso específico, ele apresenta um contraponto bem interessante, né? Sim, o do cientista Francis Collins, o ex-diretor do projeto Genoma Humano. Um caso fascinante. Totalmente. Ele também se converteu ao cristianismo vindo de um passado cético. A diferença, aponta o artigo, está no jeito como ele descreve essa jornada. E qual é a diferença? O relato do Collins é cheio de nuances. É documentado. Ele fala sobre os livros que leu, os argumentos que o convenceram, as idas e vindas da dúvida dele. Não soa como uma reconstrução forçada para criar um drama. Ou seja, a jornada dele não parece precisar desse troféu de ter derrotado um ateísmo radical. É mais o relato de uma evolução intelectual. Exatamente. A narrativa não parece construída em volta da necessidade de um anti-sombrio para valorizar o depois iluminado. E isso nos leva à pergunta central do artigo. Certo. Se não é, na maioria dos casos, uma mentira deliberada, que fenômeno psicológico explica essa tendência de reescrever o próprio passado? É porque acusar alguém de inventar a própria história é pesado. O artigo fala em má-fé ou a explicação é mais sutil? É bem mais sutil e, sinceramente, bem mais interessante. O autor usa alguns conceitos da psicologia social para explicar como essa engenharia da memória pode acontecer de forma quase inconsciente. O primeiro é a dissonância cognitiva, de Leon Festinger. Ok, vamos lá. Dissonância cognitiva. Pensa numa situação simples. Você gasta uma fortuna num celular novo. Uma semana depois, a bateria não dura nada e ele vive travando. Péssimo. Aí você tem duas crenças em conflito. Eu sou uma pessoa inteligente que toma boas decisões e eu fiz uma compra horrível. Esse conflito gera um desconforto enorme, a tal da dissonância. Faz sentido. Para resolver isso, é mais fácil se convencer de que, mas a câmera é tão incrível que compensa, do que admitir o erro. A gente ajusta nossas crenças para justificar nossas ações. Entendi. A gente se torna o advogado de defesa das nossas próprias decisões, mesmo que elas sejam ruins. Como é que isso se aplica à conversão? Uma conversão religiosa, especialmente uma que te coloca em oposição à sua família, ao seu círculo social antigo, é uma decisão de altíssimo investimento. Emocional, social, de identidade. Para reduzir a dissonância de ter abandonado tanta coisa, a pessoa precisa supervalorizar a escolha. A nova fé não pode ser só boa. Ela tem que ser a verdade absoluta, a única salvação. E para que ela seja tão valiosa, o ponto de partida, o eu antigo, precisa ter sido o mais baixo possível. Um ateu perdido é um ponto de partida muito mais dramático do que, sei lá, um agnóstico em dúvida. Perfeito. O que nos leva ao segundo conceito, que é a justificação do esforço. É o princípio do trote universitário, sabe? Sei. Se um calouro passa por rituais humilhantes para entrar numa fraternidade, ele tende a valorizar muito mais aquele grupo. O cérebro pensa, se eu sofri tanto por isso, é porque deve valer muito a pena. A conversão seria um tipo de trote existencial. Exato.
O sacrifício de abandonar a vida antiga precisa ser justificado por uma recompensa extraordinária. Certo. Então, esses dois mecanismos criam a necessidade de uma história de conversão poderosa. Mas e a memória em si? Como que o passado é, de fato, alterado? Aí entra o terceiro conceito, talvez o mais impactante, a memória reconstrutiva. Um campo muito pesquisado pela psicóloga Elizabeth Loftus. Ela demonstrou, assim, exaustivamente que a nossa memória não funciona como uma câmera de vídeo. Que grava os fatos de forma pura? Isso. Ela não grava. Espera aí, então o que o artigo está dizendo é que a nossa memória não é um arquivo que a gente acessa, mas tipo uma página do Wikipédia que a gente edita toda vez que abre, e muitas vezes sem perceber. É exatamente isso. A ideia é... Perturbadora, né? Muito. A memória é um processo de reconstrução. Cada vez que a gente lembra de algo, a gente reconstrói aquilo com as informações, as crenças e as emoções que a gente tem agora. Nossa! Pequenos detalhes são alterados, ênfases são mudadas, tudo para criar uma narrativa coerente com quem somos hoje. Então a conclusão do artigo é que não se trata de mentira, mas de uma reconstrução autobiográfica adaptativa. O passado de ateísmo absoluto é a versão da história que melhor serve à identidade presente do convertido. O artigo até dá um exemplo pessoal muito forte disso, com uma amiga do autor. Sim, uma anedota que ilustra o conceito de uma forma bem visceral. Ele conta que essa amiga, antes de se converter, era uma pessoa que ele descreve como... porra louca. Ok. Mas funcional, bem resolvida com a história dela. Depois de se converter a uma igreja batista muito rígida, o passado virou um tabu. Não podia mais falar sobre. De jeito nenhum. Qualquer menção, mesmo uma brincadeira tipo "você nunca foi santa", gerava reações explosivas de negação. O passado se tornou uma ameaça para a nova identidade dela. Uma ameaça existencial. O artigo atribui isso à necessidade de demonizar o eu antigo para que a conversão pareça ter valido a pena. A nova identidade, nesse caso, era construída sobre a ideia de nascer de novo, o que exige a morte simbólica de quem se era antes. Entendi. E o interessante é o contraste que o autor faz com outras tradições, tipo a da monja Coen, que fala abertamente de um passado com drogas, prisões. Ela integra isso à jornada dela. Ela integra, não precisa destruir o passado. Faz todo sentido. Se a teologia não exige essa ruptura dramática, não há o mesmo incentivo para essa reengenharia da memória. Mas tudo isso parte do princípio de que as pessoas sabem o que ateu significa. O artigo questiona isso também, né? A própria definição da palavra. Sim, e esse é um ponto crucial. O termo ateu é surpreendentemente mal compreendido. O autor menciona que muitos ateus declarados só foram entender o que o conceito realmente significava, que é uma simples ausência de crença em deuses, e eles só entenderam isso depois de muito estudo. Antes, a imagem que eles tinham era a que a cultura popular e religiosa apresenta: alguém revoltado, imoral, nihilista. Ou seja, a própria pessoa que depois se diz ex-ateia talvez nunca tenha se identificado como ateia na época. Exato. E essa confusão de termos é um campo fértil. O artigo cita como figuras, tipo o Jordan Peterson, redefinem o ateísmo como uma espécie de caos moral. Nossa! Alguns discursos religiosos definem por oposição. Se ser cristão é amar a Deus e ao próximo, o ateu é, por definição, quem não faz isso. Ah, claro. O texto chega ao extremo de mencionar aquela ideia, comum em certos círculos, de que um ateu que pratica o bem é, na verdade, um cristão que não sabe. Essa última ideia dissolve completamente o conceito. Se até as boas ações de um ateu são, no fundo, cristãs, então o ateísmo vira um rótulo vazio. Um rótulo aplicável a qualquer um que não esteja alinhado com a fé correta. Isso torna muito fácil para qualquer pessoa que teve uma fase de rebeldia ou se afastou da igreja olhar para trás e rotular aquilo como meu período de ateísmo. E isso nos leva ao que o artigo chama de o truque retórico final. A famosa frase, eu era como você. Uma frase de um poder imenso. Mas a análise do artigo é que ela raramente é um gesto de empatia genuína. É, na verdade, uma jogada de poder. Para estabelecer autoridade. Exatamente. A mensagem implícita não é eu te entendo, mas sim, eu já superei isso que você está vivendo. É uma forma de enquadrar o ateísmo do outro não como uma posição filosófica válida, mas como uma fase de imaturidade intelectual
que o ex-ateu já transcendeu. Perfeito. E o autor faz uma observação afiada. O movimento inverso quase nunca acontece. Um ateu raramente diz a um cristão: relaxa, essa sua fé é só uma fase, eu já passei por isso. Soaria de uma arrogância absurda. Um reducionismo absurdo. No entanto, segundo o artigo, é exatamente isso que a frase "eu era como você" faz na outra direção. Ok, então juntando todas as peças. A tese central do artigo é que a insistência na identidade de ex-ateu diz muito mais sobre as necessidades psicológicas e narrativas do presente do que sobre um fato histórico do passado. Sim, É uma engenharia da própria memória para validar uma decisão e fortalecer uma identidade. e para fechar o raciocínio, o artigo usa um argumento estatístico, quase como um checkmate. Que é, Se tantos cristãos proeminentes fossem de fato ex-ateus, a demografia religiosa do mundo seria muito diferente. Os números não batem, a conta não fecha. de jeito nenhum. Em grande parte do mundo ocidental, o cristianismo vem encolhendo ou estagnando há décadas. Enquanto isso, o número de pessoas sem religião e de ateus declarados só cresce. Uhum. As conversões do ateísmo para o cristianismo, embora aconteçam, são estatisticamente raras. E tem mais. Pesquisas mostram que uns 40% dos ateus afirmam que sempre foram ateus, desde que se entendem por gente. O que desmonta a ideia de que o ateísmo é sempre uma fase de passagem. Totalmente. Então, no final das contas, o que tudo isso significa? O artigo termina com uma distinção muito importante. Sim, uma frase que resume tudo. O problema não é a crença ou a conversão em si, mas Chamar de argumento aquilo que é, em grande parte, engenharia narrativa da própria memória. é uma crítica não à fé. Não, É uma crítica à confusão entre um relato pessoal, moldado pela psicologia, e uma evidência objetiva. uma distinção crucial. E essa discussão toda focada na religião nos deixa com uma reflexão que vai muito além dela. Com certeza. O artigo nos força a perguntar em que outras áreas da nossa vida, na carreira, nos relacionamentos, nas posições políticas, nós também não agimos como engenheiros das nossas próprias memórias. Em que momentos a gente redesenha o passado para fazer com que as nossas escolhas de hoje pareçam mais inevitáveis, mais inteligentes ou mais admiráveis do que talvez elas realmente tenham sido. Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.